Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você já reparou como, em muitos ambientes, trabalho, eventos sociais, academia, cafés, mulheres mais jovens acabam se sentindo naturalmente atraídas por homens mais velhos? Não é sempre, não é regra absoluta, mas acontece com frequência suficiente para despertar curiosidade. E não, isso não tem nada a ver apenas com dinheiro, status ou aparência. Essa explicação rasa não se sustenta no mundo real. Agora, chega mais perto aqui, como se estivéssemos sentados lado a lado conversando. A verdade é que a maioria dos homens passa anos tentando parecer mais interessante, mais desejável, mais impressionante, quando o verdadeiro fator de atração está em algo muito mais silencioso: quem você se tornou como homem. Isso é controverso porque desafia quase tudo que a internet costuma vender. Não é sobre frases prontas, jogos mentais ou fórmulas mágicas. É sobre postura emocional, responsabilidade pessoal, clareza de valores e maturidade comportamental. E sim, isso incomoda muita gente, porque exige trabalho interno, não apenas aparência externa. Mulheres adultas, especialmente as mais jovens que estão buscando crescimento, segurança emocional e boas experiências de vida, tendem a perceber rapidamente quando um homem transmite calma, respeito, estabilidade e autenticidade. Isso gera conforto, e conforto gera conexão. Conexão gera interesse. Mas atenção, isso não significa manipulação, superioridade ou controle. Pelo contrário, o verdadeiro atrativo está na capacidade de criar um ambiente emocional saudável, leve e respeitoso. Tudo aqui parte do princípio de relações entre adultos conscientes, com limites claros e escolhas livres. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar 5 regras, simples, diretas e extremamente práticas, que explicam por que homens mais velhos muitas vezes despertam interesse em mulheres mais novas. Não para você convencer ninguém, mas para se tornar um homem mais completo, seguro e interessante para qualquer tipo de relacionamento saudável. Se isso fizer sentido para você, fica comigo até o final. Algumas verdades aqui podem mexer com a sua forma de enxergar atração, masculinidade e crescimento pessoal. 1. Segurança emocional é mais atraente do que aparência. Deixa eu começar com algo que quase ninguém fala em voz alta. Atração não começa no espelho, começa na forma como você reage ao mundo. Você pode ter o melhor estilo, o corpo mais definido, o carro mais bonito. Mas se você transmite ansiedade, instabilidade, carência ou impulsividade, isso é percebido em segundos. As pessoas sentem. Energia emocional não se esconde. Homens mais velhos que despertam interesse genuíno geralmente desenvolveram algo raro: segurança emocional. Eles não entram em pânico com pequenas rejeições, não precisam provar valor o tempo inteiro e não vivem reagindo a tudo como se fosse uma ameaça pessoal. Essa estabilidade cria um ambiente confortável, previsível e seguro, e isso é naturalmente atraente para qualquer pessoa adulta. Pensa comigo, quando você está perto de alguém calmo, firme, que sabe ouvir, que não explode por qualquer coisa, seu corpo relaxa, sua mente desacelera, você se sente à vontade. Agora imagine esse mesmo efeito em um contexto de convivência, conversa, conexão emocional. A atração cresce quase sem esforço. E aqui está o ponto controverso. Muitos homens jovens confundem intensidade com força. Eles acreditam que falar alto, reagir rápido, dominar conversas ou tentar impressionar o tempo todo é sinal de confiança. Na prática, isso muitas vezes comunica insegurança. Homens emocionalmente estáveis não precisam competir o tempo inteiro. Eles não entram em jogos de validação. Eles sabem quem são, o que aceitam e o que não aceitam. Isso gera respeito automático. Segurança emocional também aparece na forma como você lida com erros, limites e frustrações. Um homem que sabe assumir responsabilidade, ajustar rota e seguir em frente, transmite maturidade. Não existe drama excessivo, culpa exagerada ou necessidade constante de aprovação. Outro ponto importante: homens seguros emocionalmente não tentam controlar o ambiente nem as pessoas. Eles confiam no próprio valor e permitem que cada um faça suas escolhas. Isso cria um espaço saudável, leve e natural para qualquer interação. E repare como isso muda completamente o jogo da atração. Não é sobre convencer ninguém.
não é sobre seduzir, é sobre ser alguém que naturalmente gera conforto, confiança e clareza. Muitas mulheres mais jovens, especialmente aquelas que buscam crescimento pessoal, acabam se sentindo atraídas por essa estabilidade porque ela representa algo raro no mundo acelerado de hoje: previsibilidade emocional, respeito e maturidade. Agora, um detalhe importante: segurança emocional não nasce da idade. Ela nasce de autoconhecimento, disciplina emocional, responsabilidade e experiências bem processadas. A idade apenas aumenta a probabilidade, não garante nada. Existem homens mais velhos completamente imaturos emocionalmente. E existem homens jovens extremamente centrados. O diferencial está no trabalho interno. Então, se você quer desenvolver esse tipo de magnetismo natural, comece observando como você reage às pequenas coisas. Como você lida com frustração. Como você responde quando algo não sai como planejado. Como você trata as pessoas quando não precisa impressionar. Você consegue manter calma mesmo em situações desconfortáveis? Essas respostas moldam sua presença emocional. A verdade é simples e poderosa. Quando você se torna emocionalmente estável, o mundo responde de forma diferente a você. Conversas fluem melhor, conexões surgem com mais naturalidade. As pessoas sentem que podem confiar, conversar e relaxar ao seu redor. E isso, silenciosamente, cria atração. Não é espetáculo, não é performance, é consistência emocional. E essa é uma das bases que fazem muitos homens mais maduros despertarem interesse sem precisar forçar absolutamente nada. Na próxima sessão, vamos falar sobre outro fator decisivo. Como propósito, direção de vida e domínio do próprio tempo aumentam seu magnetismo de forma quase automática. 2. Homens mais velhos dominam o próprio tempo e propósito. Existe algo silencioso, mas extremamente poderoso, que diferencia homens que despertam interesse naturalmente. Eles sabem para onde estão indo. Nada é mais confuso e pouco atraente do que alguém que vive sem direção. A pessoa acorda sem clareza, reage ao dia em vez de conduzir o próprio caminho, muda de ideia o tempo todo e depende constantemente da validação externa para se sentir bem. Isso transmite instabilidade. Homens mais maduros, quando evoluíram de verdade, aprenderam a organizar o próprio tempo, estabelecer prioridades e construir uma rotina alinhada com seus valores. Eles não vivem correndo atrás de tudo ao mesmo tempo. Eles escolhem, e essa capacidade de escolha gera respeito. Ter propósito não significa ter todas as respostas da vida. Significa ter uma direção clara, mesmo que ela ainda esteja sendo construída. É saber o que é importante para você, o que você está desenvolvendo e o que não merece sua energia. E aqui está o ponto controverso. Pessoas são naturalmente atraídas por quem transmite clareza. Não porque isso impressiona, mas porque isso gera segurança emocional e previsibilidade. Estar perto de alguém que sabe conduzir a própria vida reduz ansiedade, ruído e confusão. Quando um homem respeita o próprio tempo, ele automaticamente respeita o tempo dos outros. Ele não cria urgências artificiais, não vive em desorganização constante, não promete o que não pode cumprir. Isso constrói confiança sem precisar dizer uma única palavra. Outro detalhe importante: homens com propósito não precisam preencher vazios emocionais com distrações, validação constante ou relacionamentos confusos. Eles têm uma vida que os sustenta internamente. Relacionamentos passam a ser complemento, não fuga. Isso muda completamente a forma como eles se comunicam. As conversas deixam de ser carentes, ansiosas ou desesperadas por aprovação. Elas se tornam leves, curiosas, interessantes e naturais. Existe espaço para troca real, não para competição emocional. Muitas mulheres mais jovens percebem rapidamente quando um homem está confortável com a própria rotina, com suas metas e com seu ritmo de vida. Isso transmite maturidade. Não existe aquela sensação de alguém perdido, dependente ou emocionalmente instável. E perceba como isso não tem nada a ver com riqueza, cargo ou status social. Você pode ter uma vida simples e ainda assim ter direção, disciplina e organização emocional. Propósito não é sobre aparência externa, é sobre coerência interna. Dominar o próprio tempo também significa saber dizer não.
não para excessos, não para distrações improdutivas, não para ambientes que drenam energia. Isso demonstra autocontrole e inteligência emocional. E aqui vai uma verdade que poucos aceitam. Quando você constrói uma vida interessante para você mesmo, você se torna naturalmente interessante para os outros. Não por performance, mas por consistência. Se você quer desenvolver isso, comece com pequenas decisões diárias. Organize sua rotina. Defina prioridades claras. Estabeleça limites saudáveis. Invista em aprendizado contínuo. Cuide da sua saúde física e mental. Esses hábitos silenciosos constroem uma presença forte ao longo do tempo. Homens que vivem com intenção não precisam correr atrás de validação. Eles caminham na própria direção. E esse movimento interno gera um tipo de magnetismo que não depende de palavras bonitas, promessas vazias ou estratégias artificiais. Quando alguém percebe que você conduz a própria vida com clareza, disciplina e respeito, isso gera admiração. E admiração é uma das raízes mais profundas da atração. Na próxima sessão, vamos explorar algo ainda mais sutil, como comunicação madura e presença emocional criam conexões sem esforço. 3. Comunicação madura cria conexão sem esforço. Existe uma diferença enorme entre falar muito e se comunicar bem. Muita gente ocupa espaço com palavras, opiniões, interrupções e tentativas constantes de impressionar, mas conexão verdadeira nasce da presença, não do volume. Comunicação madura começa com escuta real. É estar atento, interessado, disponível emocionalmente. É permitir que o outro se expresse sem sentir que está sendo avaliado, disputado ou pressionado. Quando alguém sente que pode falar sem tensão, a conexão acontece naturalmente. Outro ponto essencial é clareza. Pessoas emocionalmente maduras se expressam de forma simples, direta e respeitosa. Não criam confusão desnecessária, não usam jogos emocionais, não comunicam em códigos esperando que o outro adivinhe intenções. Isso reduz ruídos, mal-entendidos e inseguranças. Existe também o ritmo da conversa. Comunicação saudável não tem pressa. Não existe ansiedade para preencher silêncios, provar valor ou controlar a direção do diálogo. O silêncio confortável, inclusive, é um sinal claro de maturidade emocional. Ele transmite segurança. A forma como alguém reage às opiniões diferentes também revela muito sobre sua maturidade. Pessoas centradas não entram em disputas constantes para provar que estão certas. Elas sabem ouvir, ponderar, discordar com respeito e manter equilíbrio emocional mesmo quando não concordam. Outro aspecto importante é coerência entre palavras e atitudes. Quando o que alguém diz combina com o que faz, surge confiança. A previsibilidade emocional cria tranquilidade. As pessoas sabem o que esperar, não vivem em alerta ou confusão. A comunicação madura também respeita limites. Não invade espaços emocionais, não pressiona intimidade, não acelera conexões artificialmente. Existe sensibilidade para perceber o ritmo do outro e agir com respeito. Existe uma sensação muito clara quando você está perto de alguém que se comunica com maturidade. A conversa flui sem esforço. Não existe tensão invisível, não existe competição emocional, não existe medo de julgamento. Apenas troca. Muita gente reconhece isso no dia a dia. A conversa que acalma em vez de drenar. O diálogo que traz clareza em vez de confusão. A presença que tranquiliza em vez de gerar ansiedade. Essas sensações são universais. Todo mundo já experimentou ambientes onde se sentiu confortável para ser quem é. E também ambientes onde sentiu necessidade de se proteger emocionalmente. A diferença quase sempre está na qualidade da comunicação. Quando a comunicação é madura, as pessoas se sentem respeitadas, valorizadas e emocionalmente seguras. Isso constrói conexão real, não superficial. E aqui está o ponto silencioso. Conexão gera interesse. Não porque alguém está tentando seduzir, mas porque o cérebro associa aquele ambiente emocional a bem-estar, confiança e estabilidade. Esse tipo de presença não é treinado em frases prontas. Ele nasce de autoconsciência, empatia, controle emocional e respeito genuíno pelas pessoas.
Quanto mais você desenvolve essa habilidade, mais suas interações se tornam leves, naturais e autênticas. As pessoas passam a querer conversar, compartilhar, permanecer próximas, não por obrigação, mas por escolha. Na próxima sessão, vamos falar sobre um tema delicado, mas necessário: como certos comportamentos masculinos sabotam a atração e o que precisa mudar para que haja crescimento real. 4. Autenticidade vence jogos e carência. Agora é hora de uma conversa honesta e necessária. Muitos homens sabotam a própria imagem sem perceber. Não por falta de potencial, mas por insistirem em comportamentos que transmitem insegurança, carência ou imaturidade emocional. Não é ataque, é um convite ao despertar. Existe uma tendência perigosa de tentar atuar uma personalidade que não existe. Forçar confiança, imitar comportamentos que não combinam com seus valores, falar o que acha que o outro quer ouvir. Isso cria uma desconexão interna, e essa incoerência sempre aparece, mesmo que de forma sutil. Pessoas emocionalmente maduras percebem rapidamente quando alguém não está sendo autêntico. A linguagem corporal, o tom de voz, as reações exageradas, a necessidade constante de aprovação, tudo isso comunica mais do que as palavras. Outro erro comum é a carência emocional disfarçada de interesse, mensagens excessivas, ansiedade por resposta, necessidade constante de validação, medo exagerado de perder atenção. Isso não gera conexão, gera pressão. A verdade é simples: ninguém se sente confortável sendo responsável pelo equilíbrio emocional de outra pessoa. Homens precisam assumir responsabilidade pelo próprio bem-estar emocional. Isso significa construir uma vida com significado, cuidar da saúde mental, desenvolver autonomia emocional e aprender a lidar com frustrações sem projetar isso nos outros. Outro ponto crítico é a dificuldade de aceitar limites. Quando alguém não respeita o espaço, o tempo e as decisões do outro, isso sinaliza imaturidade emocional. Respeito não é opcional, é a base de qualquer relação saudável. Também é importante falar sobre ego. Muitos homens confundem orgulho com força. Eles evitam admitir erros, não sabem pedir desculpas, entram em disputas desnecessárias e precisam estar sempre certos. Isso desgasta qualquer tipo de conexão. A maturidade aparece justamente na capacidade de reconhecer falhas, ajustar comportamento e evoluir sem drama. Agora, o conselho direto. Se você quer crescer como homem, pare de buscar atalhos emocionais. Não existe fórmula rápida para construir confiança, respeito e presença sólida. Existe apenas trabalho interno consistente. Observe seus padrões. Você reage mais do que escolhe como agir? Você busca validação externa para se sentir bem? Você respeita limites ou tenta controlá-los? Você age de acordo com seus valores ou apenas para agradar? Essas perguntas incomodam, mas libertam. Outro ajuste importante é aprender a ficar confortável consigo mesmo. Silêncio, solitude, rotina, disciplina, tudo isso fortalece a base emocional. Quando você não depende constantemente de estímulos externos para se sentir inteiro, sua presença muda. A crítica aqui não é para diminuir, mas para despertar. Todo homem pode evoluir. Todo homem pode desenvolver mais equilíbrio, clareza e autenticidade. Mas isso exige honestidade consigo mesmo. Quando você abandona jogos, máscaras e carência, algo interessante acontece. Sua energia se estabiliza. Sua comunicação melhora. Seus limites ficam mais claros. Sua autoestima se fortalece. E isso naturalmente transforma a forma como as pessoas se relacionam com você. Na próxima e última sessão, vamos falar sobre liderança tranquila, valores sólidos e como isso constrói admiração verdadeira ao longo do tempo. 5. Liderança tranquila e valores sólidos constroem admiração. Existe um tipo de liderança que não faz barulho. Ela não precisa dominar conversas, impor opiniões ou buscar validação constante. Ela se manifesta na forma como a pessoa vive, decide, respeita e conduz a própria vida. Homens que desenvolvem liderança tranquila não tentam controlar o ambiente nem as pessoas. Eles influenciam pelo exemplo. Suas ações são consistentes, previsíveis e alinhadas com seus valores. Isso gera confiança, e confiança gera admiração.
Valores sólidos funcionam como um eixo interno. Eles orientam escolhas, comportamentos e limites. Quando alguém sabe o que aceita e o que não aceita, transmite clareza emocional. Não existe ambiguidade constante, não existe confusão emocional, não existe instabilidade de postura. Essa coerência cria segurança nas relações. As pessoas sabem com quem estão lidando, sabem o que esperar, sabem que existe responsabilidade, respeito e integridade. Outro ponto essencial da liderança tranquila é a capacidade de tomar decisões sem ansiedade excessiva. Não é impulsividade nem rigidez, é equilíbrio, é avaliar, refletir e agir com consciência. Isso demonstra maturidade emocional. Também existe uma postura natural de responsabilidade. Homens emocionalmente maduros não terceirizam constantemente suas escolhas. Eles assumem consequências, ajustam rotas e aprendem com erros. Isso fortalece a autoconfiança real, não a autoconfiança baseada em aparência ou aprovação externa. Liderança não é controle, é estabilidade. Quando alguém transmite estabilidade emocional, ética e clareza, o ambiente ao redor se organiza. Conversas fluem melhor. Conflitos são resolvidos com mais respeito. Limites são compreendidos sem drama. Muitas pessoas reconhecem isso intuitivamente. Existe uma sensação de segurança ao estar perto de alguém que não oscila emocionalmente, que não cria confusão, que não reage de forma exagerada e que mantém coerência entre discurso e prática. Essa admiração não nasce de espetáculo, ela nasce de consistência. Outro aspecto importante é o respeito próprio. Homens com valores sólidos não aceitam ambientes que desrespeitam seus limites, sua dignidade ou seus princípios. Eles sabem se afastar com maturidade quando algo não está alinhado com quem são. Isso demonstra amor próprio e clareza emocional. E aqui está uma verdade silenciosa. Pessoas são naturalmente atraídas por quem vive com integridade, calma e direção. Não por medo, dependência ou pressão, mas por admiração e confiança. Essa é uma das razões pelas quais muitos homens mais velhos, quando amadurecem de verdade, despertam interesse sem precisar provar nada. Eles simplesmente se tornaram versões mais estáveis, conscientes e responsáveis de si mesmos. Tudo isso não acontece da noite para o dia. É construção diária. Pequenas decisões, pequenos ajustes, pequenas escolhas alinhadas com valores. Quando você vive dessa forma, sua presença muda, sua comunicação muda, suas relações mudam. E o mais interessante, você deixa de buscar validação externa como prioridade. Seu foco passa a ser coerência interna. E essa mudança gera um impacto profundo na forma como as pessoas se conectam com você. Agora, vamos para o encerramento, onde uma reflexão final vai amarrar tudo de forma provocativa e memorável. Aqui vai a afirmação que muita gente não está pronta para ouvir. Atração não é algo que você conquista, é algo que você se torna. Não é sobre idade, aparência, dinheiro ou status. É sobre maturidade emocional, clareza de valores, estabilidade interna e responsabilidade pessoal. Homens que crescem de verdade deixam de correr atrás de atenção e passam a atrair conexões naturalmente, porque construíram uma vida sólida por dentro. Talvez isso incomode, talvez isso confronte algumas crenças populares da internet, mas a verdade é simples. Ninguém é atraído por causa emocional, incoerência e insegurança. As pessoas se aproximam de quem transmite calma, respeito, direção e integridade. Se você ouviu esse conteúdo com mente aberta, talvez tenha percebido que o verdadeiro trabalho não acontece fora, acontece dentro, e isso muda tudo. Agora eu quero ouvir você. Comente aqui embaixo suas experiências, percepções ou até discordâncias. Eu leio os comentários e entro em contato com vocês. Essa troca cria conexão real, crescimento e aprendizado para todos nós. E lembre-se,